Saiu o resultado do Enem. Para seguir na disputa por uma vaga de juiz, o candidato precisou acertar 56 das 80 questões. Outro candidato, na mesma prova, na mesma sala, precisou de 40 questões para ser aprovado. 56 contra 40. E isso com base na Constituição, com autorização constitucional. Pois é, no tema de hoje a gente vai falar sobre igualdade e cotas, o corte do Enem e como essa diferença é autorizada pelo direito constitucional e por que isso é autorizado e quais são as críticas que são feitas a isso. Inclusive, a gente vai ver que existem argumentos para os dois lados. A nossa finalidade aqui é exatamente te dar essa fundamentação. Então vamos lá. O que está em jogo aqui não é um, um sim e um não. Se cota sim e se cota não é possível. O que está realmente em jogo aqui é a possibilidade de tratar de forma diferente pessoas diferentes. Tratar diferente pode ser uma forma mais alta de promover a própria igualdade. No fim do vídeo, até o final do vídeo, você vai então poder ter esse conhecimento aqui. Igualdade como um conceito relacional e por que ela sempre exige uma comparação. Igualdade formal, igualdade material, igualdade como reconhecimento, talvez um tema que você nunca tenha ouvido falar. Igualdade de oportunidade versus igualdade de resultado. Os tipos de discriminação direta, indireta e discriminação positiva são as principais. Ações afirmativas e os limites das cotas. A gente vai ver a posição do Supremo Tribunal Federal e o caso Enem. É uma reserva de vaga ou é o rebaixamento do piso mínimo? Do que se trata? O que é isso? A gente vai tratar disso aqui ao longo. Então, o que nós temos aqui é exatamente isso. 56 acertos necessários contra 40 acertos necessários para dois tipos de grupos diferentes. A mesma prova, dois cortes. 70% para a chamada ampla concorrência e 50% para os chamados cotistas. Então, para a gente entender isso, a gente precisa fazer uma contextualização, a gente precisa entender o que é o Enem e o que esse corte significa. Vamos lá. O Enem é o Exame Nacional da Magistratura, regulamentado pelo CNJ, né, com a banca organizadora e examinadora sendo a FGV. É uma etapa nacional de eliminação, na verdade ela é eliminatória e não classificatória, e ela visa promover a habilitação. Passar no Enem significa que você preenche o pré-requisito para depois ocupar a posição da magistratura. O Enem não exclui o concurso, você sabe disso, da magistratura, é uma etapa de habilitação. Então, não é a nomeação, é apenas uma porta de entrada. O corte diferenciado, como eu já disse, 70% igual a 56 questões de 80, e os cotistas, que são os autodeclarados negros, com análise de fenótipo, os indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência, que a gente chama de PCD. Então, eles precisam de 50% de acerto, ou seja, 80, de 80 questões, 40. Então a diferença aqui não está na nomeação, não é para nomeação, é para a habilitação para a realização do próximo concurso, ok? Então, por que se discute, me perdoa, por que se discute a igualdade aqui? O que está de fato em jogo? Olha que interessante. Quando a gente olha para a magistratura, o CNJ, num levantamento que foi publicado em 2023, fez a constatação de que 83,8% da magistratura é branca, 1,7% dos juízes são pretos e 12,8% são pardos. Aliás, para conhecimento de todos, a gente considera negros o conjunto das pessoas identificadas como pretas e das pessoas identificadas como pardas.
Então, pretos e pardos seria a composição da chamada população negra, ok? Então, há uma ampla dominância da população branca, 83,8%. Quando você percebe uma discrepância tão acentuada num determinado segmento, você tem que olhar em consideração o seguinte: qual é o percentual que a população negra, e eu estou falando pretos e pardos, qual é o percentual da população negra no Brasil? Qual que é o tamanho dessa população? Qual é o percentual dela em relação ao geral? Se o percentual for na casa ali de 15%, e você tem ali mais ou menos 14, 15% de juízes, seria uma análise. Agora, não é o caso. A gente tem uma população negra muito acentuada, próximo dos 50%. Nesse caso, quando você percebe que a presença daquele grupo na sociedade é de um tamanho, é de uma dimensão, e que esse mesmo grupo, no determinado segmento de análise, tem uma dimensão muito menor, esse fenômeno a gente chama de subrepresentação. Então, existe uma subrepresentação daquele grupo. E é o que acontece aqui no caso da magistratura, onde quase 84% é de população branca e quase um pouco mais de 16% é a população negra. Ok? Então, esse é um dado bastante importante. O que nos leva a entender o conceito relacional. Né? O conceito de relação é o seguinte: eu não digo assim, João é igual. Desculpa, eu não digo. Deixa eu refazer. Se eu disser João é livre, o conceito de liberdade ele está completo. Essa frase faz sentido. Agora, se eu não falo nada antes, não falo nada depois e falo assim, João é igual, a pergunta que vem à sua mente óbvia, qual que é? João é igual a quê? É igual a quem? Então, a igualdade por natureza exige uma comparação. Alguma coisa é igual a outra coisa. Ora, se toda igualdade existe uma relação entre pessoas, coisas e situações, sempre exige essa comparação. Toda diferenciação precisa de um critério de discrimen, ou seja, um critério de diferenciação, um elemento diferenciador. Esse critério só é legítimo se tiver pertinência lógica com uma finalidade constitucionalmente válida. Olha o que eu escrevi aqui para você. O controle se faz pela proporcionalidade, adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. Então é assim. Eu vou dar um exemplo que não sou eu que estou inventando. Eu estou trazendo esse evento de uma autora, de um artigo que eu li da Noruega, em que ela trata desse assunto, porque eu já pesquisei sobre esse assunto, já escrevi artigos sobre esse assunto, quando eu fiz o meu mestrado lá em Coimbra. Essa pesquisadora norueguesa, ela coloca o seguinte cenário. Imagina uma determinada empresa querendo contratar mulheres loiras. Contratar não, selecionar mulheres loiras. Seria legítimo? No primeiro momento você vai falar assim, seleção só de mulheres e só de loiras não faz sentido. Mas ela acrescenta um dado. Ela vira e fala o seguinte, agora imagina nesse mesmo cenário que a finalidade que a empresa define aqui é pessoas que vão testar o produto que a empresa fabrica, que é para cabelos loiros. Nesse caso, a escolha e a seleção de mulheres loiras, porque o produto é para cabelos de mulheres loiras. Então, nesse caso, se tornaria legítimo. Então, veja que a comparação ela pode ou não ser legítima a depender, primeiro, de qual é o critério, segundo, qual é o contexto e terceiro, qual é a finalidade. Tudo isso eu tenho que fazer uma ponderação a partir do princípio da proporcionalidade. Então, espero que essa ideia tenha introjetado na sua mente, porque ela é de suma importância. Isso nos leva a fazer a diferença entre igualdade formal e igualdade material. A igualdade formal, todos iguais perante a lei, sem distinção, é uma igualdade jurídica do constitucionalismo liberal típica lá do século XIX, todo mundo é igual.
O pressuposto dessa igualdade é a liberdade, todos são livres e por isso todos são iguais. E sozinha, essa igualdade pode ocultar desigualdades reais, ok? O que nos leva a pensar na igualdade material. Aristóteles falava em justiça distributiva. Rui Barbosa, numa famosa frase, diz lá: tratar os iguais igualmente, os desiguais desigualmente, na medida, na proporção em que eles se desigualam. Então, isso aqui reconhece diferenças, reconhece identidades específicas. Grupos podem ter identidades, características, elementos próprios que diferenciam de outros grupos. Nesse caso, a igualdade material, na esteira do que eu tinha falado, exige uma análise de finalidade, de contexto e de proporcionalidade. Ok? Se eu entendi igualdade formal e igualdade material, eu preciso entender também igualdade na lei, igualdade perante a lei. A igualdade na lei ela é dirigida ao legislador. Ele não pode inserir na norma fatores de discriminação que rompam a isonomia. Igualdade perante a lei é dirigida a quem aplica a norma, especialmente ao legislativo, ao executivo e ao judiciário. Não pode aplicar a lei de modo seletivo ou de modo discriminatório. Então é uma dupla manifestação da igualdade, seja perante a lei, seja dentro da própria lei. E aí eu avanço para trazer o conceito de igualdade como reconhecimento. Olha essa frase que eu formulei aqui para vocês, baseado no pensamento de Boaventura Sousa Santos, um sociólogo português. Ele vai dizer que a ideia é: temos o direito de ser iguais quando a diferença nos inferioriza. E o direito de ser diferentes quando a igualdade nos descaracteriza. Eu vou fazer a mesma coisa de outra maneira. Se eu tenho uma característica diferente e essa minha característica de diferença me prejudica perante a sociedade, eu tenho direito à igualação. Então, se eu sou pessoa com deficiência e essa minha deficiência gera dificuldade de acesso a equipamentos públicos ou acesso a serviços públicos, essa minha diferença, por ser um fator de prejuízo, ela tem de ser compensada e eu tenho o direito de ser igualado. Ok? Agora, se a diferença é um fator de identidade, eu tenho o direito de ver essa minha diferença protegida. Imagina que você, estou pressupondo que você não é de um povo, você não é parte de um povo indígena, né? Imagina que você não é parte de um povo indígena, você vai no Supremo Tribunal Federal, você quer entrar sem camisa e de bermuda, ou só de camiseta e de bermuda, ou as mulheres querem entrar aqui de biquíni, né? Exemplo muito aleatório. Mas veja, você não pode. No entanto, quando o Supremo foi decidir as questões de terras, de demarcação de terras indígenas, o Supremo admitiu dentro do plenário pessoas de população indígena, índios, que estavam com roupa e com caracterização própria da tribo. Estavam descalços, estavam sem camisa, estavam com o corpo pintado, usando aquelas indumentárias todas típicas deles. Por quê? Porque essas características formam a identidade do próprio grupo. Então eles têm o direito de ver essa característica protegida. Exigir que os índios entrassem ali dentro foi ótimo, né? Entrassem ali de terno e gravata seria promover uma descaracterização. Olha que interessante. Então, a igualdade como reconhecimento é uma igualdade a partir de elementos de identidade. Eu quero ser honesto aqui com você para fazer uma polêmica, porque esse é um dos pontos que mais tem rachado a sociedade hoje, sobretudo no campo ideológico. Nossa finalidade aqui não é entrar numa disputa estéril, mas é mostrar para você que, a depender da forma como você entende a sociedade e o direito, né, ou seja, a depender da sua cosmovisão, você pode adotar uma postura mais pró-igualdade identitária, igualdade como reconhecimento, ou mais conservadora, mais
contida em relação a essa igualdade, ok? Então, isso tem desdobramentos no campo ideológico e, naturalmente, no campo político, levando a tantas polarizações que nós temos hoje na nossa sociedade. No entanto, eu quero que você entenda a argumentação jurídica, a argumentação das duas posições, ok? Então, entendemos isso aqui. Eu entendi a igualdade material e formal, a igualdade na lei perante a lei, igualdade como reconhecimento, igualdade no ponto de partida, igualdade no ponto de chegada. Igualdade no ponto de partida é igualdade de oportunidade. É igualar as condições de largada. É um princípio de justiça social ligado à dignidade social e é onde tipicamente atuam as cotas de acesso. Então, a igualdade de oportunidade é se você tem X vagas para uma universidade e a universidade é o ambiente em que você forma profissionais, dá capacidade da pessoa progredir profissionalmente e economicamente, então você promove uma igualdade no acesso, a igualdade no ponto de partida, uma igualdade de oportunidade. Já a igualdade de chegada é igualar a efetiva fruição do bem e do serviço. Mexe no resultado final, não só na largada. Guarde esta distinção, que eu botei aqui, né? Ela é a chave do Enem. Porque no ponto de chegada, a igualdade, ela dá à pessoa não apenas acesso a alguma coisa, mas a própria fruição daquilo. Então, por exemplo, a cota no serviço público já é uma igualdade de chegada, porque já é o exercício profissional propriamente dito, ok? Opa! Então, olha que a gente está fazendo várias diferenciações. Os tipos de discriminação que a banca pode cobrar são os seguintes. Discriminação direta contém o ânimo de discriminar, existe um dolo aqui, né? É um tratamento desproporcional, aqui a expressão em inglês, na sua tela. A indireta é a norma uma norma aparentemente neutra com resultado discriminatório. Não tem dolo aqui. É um impacto desproporcional. Então veja, o tratamento diferencial eu não aceito no meu restaurante, eu sou negro, não aceito no meu restaurante pessoas brancas. É um tratamento desproporcional discriminatório. Ou eu contrato todo mundo. Eu sou negro, eu contrato pessoas brancas, negras, não importa. Mas na hora que eu vou fazer uma seleção, eu embuto ali de forma... eu embuto algum critério que termina prestigiando um determinado grupo em detrimento de outro. Talvez não tenha nem a intenção de fazer isso, mas gerou um impacto desproporcional. Vamos trazer exemplos sobre isso. A discriminação múltipla agravada, baseada em 2 ou mais critérios, então você pode discriminar o negro, ou você pode discriminar a mulher, porque mulher, negra, porque negra. Então, você está ali agravando a discriminação. Ou oculta meios aparentemente neutros que escondem uma intenção discriminatória. Diferente da indireta, em que talvez eu não tenha o dolo, na oculta não. Eu quero prejudicar, mas eu vou fazer isso de forma camuflada, ok? A discriminação, então, positiva é a discriminação reversa, são as ações afirmativas, é a justiça distributiva. E o impacto desproporcional, que é uma decorrência da indireta, é, por exemplo, o caso da Operação nas Favelas, que o Supremo decidiu na DPF 635, muito conhecida, muito citada. O pessoal da área de segurança pública, por exemplo, vive citando essa DPF e comentando até os efeitos que ela poderia ter gerado, dificultando a segurança pública. Não vou entrar no debate da segurança pública, eu quero trazer o seguinte. O Supremo entendeu que, como as comunidades, daí chamada, popularmente favela, como as comunidades, essas comunidades, elas têm uma população majoritariamente negra, o ingresso da polícia, a operação policial, geraria um impacto acentuado sobre a população negra em relação à população branca. E daí a chamada teoria do impacto desproporcional. Ok? Agora, galera, essa discriminação, ela que gera tanta questão, não passou por um processo tranquilo de luta e de debate. Na verdade, a gente vai encontrar aqui
um processo bastante extenso nos Estados Unidos. Eu vou trazer alguns exemplos aqui. Nesse caso americano, Greeks versus Duke Power, a empresa exigia diploma de ensino médio para promoções. Um critério aparentemente neutro, tranquilo. O problema é que, à época, só 18% dos homens negros tinham o diploma. E os brancos eram 34%. 34% dos brancos tinham aquela época. Ou seja, ao definir um critério de promoção em que a população branca, de forma muito mais ampla do que a população negra atingiria, né, conseguiria atingir esse critério, isso termina se tornando uma discriminação indireta. A Suprema Corte reconheceu a discriminação racial não intencional e disse o seguinte: uma régua igual para todos pode discriminar no resultado. Lembra que eu falei de oportunidade e resultado? Aqui a igualdade de oportunidade estava estabelecida. Todo mundo que tiver o diploma tem direito a concorrer à promoção. O problema não era na oportunidade, era no resultado. Aí é que mora o problema. Ok? E, como eu falei, né, a igualdade nasceu apanhando, né? O direito de tratar todos igual, né? A igualdade que reconhece a diferença, 5 decisões que mudaram o conceito. Então a gente está aqui, isso vai ficar mais para sua referência, dá um print na tela, pesquisa, né? Pega ali um resumo, que é o caso Dred Scott, em que na Suprema Corte, isso é considerado uma das decisões mais tenebrosas da história da Suprema Corte, entendeu que o negro não era cidadão, ele era um bem. No caso Plessy, ainda no século XIX, se considerou a ideia de separados mas iguais, muito famosa, né? Separated but equal, né? Ou equal but separated, né? Você pode usar as duas formulações. A formulação mais tradicional é separados mas iguais. Então, isso legitimou a segregação racial, né? Até que no caso Brown versus Board of Education, se entendeu que a separação geraria uma inferiorização ou um sentimento de inferiorização. E aí se começa a superar a segregação racial nos Estados Unidos. No caso do casal Loving, né, um casamento interracial que era proibido pela lei da Virgínia, né? Vou mostrar esse caso aqui para vocês já já. E até que no caso Gratz, o ponto rígido por raça, definir pontos rígidos por raça é inválido. Então aqui já foi a Suprema Corte dando um passo atrás, falando assim, olha, depois de muitos anos de ações afirmativas, está na hora da gente começar a atenuar aqui, ok? O caso aqui, essa foto real desse casal, né? O casal chamado Loving, é o Richard Loving e a Mildred Jedder, né? Alguma coisa nesse sentido. Eles se casaram, né? Ele branco, ela negra. Tem inclusive filme sobre isso, filme muito interessante. E eles foram obrigados a se separar e não podia, e uma confusão danada, até que, nesse caso, eles levaram a questão à Suprema Corte. Então, tá aí para você, né? Casaram-se em 1958, foram presos na Virgínia. A Lei de Integridade Racial de 1924 proibia o casamento interracial. A lei tratava todos igualmente, proibia brancos e negros de se casarem entre raças. Na aparência, a isonomia era perfeita, né? Então, branco não pode casar com negro, negro não pode casar com branco. Você está tratando os dois igualmente, né? Por mais absurdo que isso possa parecer, e né? A Suprema Corte, óbvio, derrubou. Negar o casamento feria a dignidade e violava a 14ª emenda à Constituição Americana. Então, entendemos esse caso. Ações afirmativas, o que são e para que servem? Joaquim Barbosa vai dizer que são políticas públicas e privadas que concretizam a igualdade material e neutralizam efeitos da discriminação. A igualdade vira objeto a ser alcançado, não só respeitado. Flávia Piovesan vai na mesma linha, dizendo que são medidas compensatórias que remediam um passado de discriminação e asseguram diversidade e pluralismo no presente. Quando a gente fala de ação afirmativa, a gente costuma a equiparar a cotas. As cotas, que é uma reserva de vagas
é um tipo de ação afirmativa, mas você pode ter metas, estabelecer que você vai, por exemplo, promover determinado grupo até alcançar um determinado patamar. Você pode dar treinamentos diferenciados. Então, olha, para determinado grupo eu vou fazer tratamentos mais intensivos, diferenciados. Eu posso trazer serviços específicos para aquele tipo de grupo, né? E a gente pensa muito em branco e negro, mas você pode falar em outras populações, pode pensar na mulher, na criança, no idoso, na pessoa com deficiência. São grupos que apresentam algum tipo de vulnerabilidade. Lembrando que vulnerabilidade pode ser de diversas formas: econômica, social, racial, física, né? E por aí vai. A DPF 186, a cota nas universidades. Aqui, o que o Supremo vai decidir é que o sistema de reserva de 20% das vagas como critério étnico-racial na UNB é um critério válido, né? Fundou-se na igualdade material. O Estado pode adotar ações afirmativas pontuais para superar desigualdades históricas. A meritocracia deve comportar nuances que permitam competição em igualdades de condições. O limite aqui é as ações afirmativas. A ação afirmativa só é legítima enquanto persistir o quadro de exclusão que a originou e deve respeitar a proporcionalidade. Então, dependendo da quantidade de vagas que você reserva, vamos imaginar que você reserva o contrário. Agora, 80% vai ser para esse grupo prejudicado de forma indefinida no tempo. Ora, se você faz isso, você tem uma inversão, né, de forma indefinida no tempo, na verdade, a ação afirmativa deixou de ser um instrumento de igualação e passou a ser um instrumento de dominação. Por isso que você tem que sempre ponderar, fazer a proporcionalidade. Muitas dessas intervenções devem ser temporárias. Okay? A própria Suprema Corte, eu mostrei para vocês que ela, em alguma medida, retrocedeu em diversas políticas públicas. Okay? Na ADC 41, cota em concursos públicos, né, nós temos aqui, né, constitucional em 3 planos: igualdade formal, material e como reconhecimento. Rejeitou a visão linear de meritocracia. O primeiro colocado não é necessariamente o melhor servidor. Manteve o piso, reservas de vagas, sem abrir mão de critério mínimo de suficiência, grava isso. Admitiu a heteroidentificação, a lei de autodeclaração, respeitado dignidade, contraditório e ampla defesa. Então, o Supremo aqui admitiu cota em concurso público, avançando na profusão das ações afirmativas, né? Nas ações afirmativas. Agora sim. O que está aqui é o seguinte: o debate está fazendo a pergunta errada. Por que eu estou falando isso? Não é meritocracia, sim ou não. A pergunta constitucional real é a seguinte: o corte diferenciado, no caso Enan, é reserva de vaga ou é um rebaixamento do piso mínimo de suficiência? Porque a pergunta ela é de sua importância. Porque no Enan você não reserva a vaga. No Enan você não está dizendo que tal vaga vai para tal grupo, ou tantas vagas vão para tal grupo. No Enan o que você está dizendo é o seguinte: olha, tal grupo tem um critério mais baixo de habilitação. E aí, nesse caso, se a habilitação é não para obter uma vaga, mas apenas para disputar essa vaga, a pergunta que se coloca é: calma aí, usar a DPF, que fala de cotas na universidade pública, ou de cotas ou ADC no concurso público, é legítimo? É o mesmo caso? Não, não é o mesmo caso. Porque a gente já está tratando de hipóteses e contextos diferentes, ok? Então, a reserva de vagas, vamos lá, ela foi legitimada pelo Supremo, no caso das universidades, a DPF 186, no caso de concurso público, a DC 41, é uma reserva de percentual de vaga mantendo uma nota mínima, então todo mundo tem a mesma nota e você reserva vagas para um determinado grupo. Mexe no ponto de partida, ou seja, você dá na oportunidade ali a possibilidade da pessoa entrar.
e estabelece um piso de suficiência preservado, ou seja, o Supremo falou desse critério mínimo de suficiência, né? O corte diferenciado, que é o caso do Enem, porque não é uma reserva de vagas, nós temos não a reserva percentual, muda o próprio corte mínimo. Aproxima-se de mexer no ponto de chegada, que é o ponto de resultado, altera o piso de aferição técnica, algo que é inédito. E não tem precedente, por isso não tem precedente específico no Supremo. Então veja que aqui o debate é diferente do debate lá das cotas de universidade, porque aqui não é cota. Falar em cotista tecnicamente seria um equívoco, ok? Porque não tem, de novo, porque não tem reserva de vagas, ok? Aqui nós estamos falando do critério de suficiência, né? O que pode, inclusive, levar a debates até sobre a própria dignidade, né? Por que determinado grupo tem um critério menor do que o outro? Isso implica reconhecer algum tipo de vulnerabilidade cognitiva? Não faz sentido, né, isso, né? Veja que eu não estou afirmando, tá, gente? Eu estou levantando as hipóteses que existem, ok? A posição, então, aqui mais defensável, assim, ao meu sentir, é o seguinte: a constitucionalidade mais defensável hoje, constitucionalidade, competência do CNJ para políticas públicas de igualdade material, a CNJ tem feito isso. Por exemplo, o CNJ criou lá mecanismos de facilitar a população negra a prestar concurso público, fazer treinamento dessa população negra, isso é uma coisa, né? Tem um amparo no Supremo, o corte incide só na etapa eliminatória, né, e não na nomeação lá no final. Agora, o que segue em aberto, que é o que mais gera incômodo, né? Não há precedente do Supremo sobre rebaixar o piso mínimo, em que você estabelece um piso mínimo para um grupo, 70%, e outro piso mínimo para outro grupo, né? Quem disser o Supremo já decidiu isso, está errado, né? Porque ele não decidiu isso, ele decidiu reserva de vagas, né? Então aqui eu trago esse ponto numa posição de neutralidade política. Eu não estou querendo falar politicamente, mas estou querendo falar tecnicamente. Tecnicamente é diferente dos casos que o Supremo já decidiu, ok? E o que a banca cobra deste tema, galera? Chegando aqui no que nos interessa. Então, nós teremos os 3 planos da ADC, né? Igualdade formal, material, como reconhecimento, você já entendeu. Os conceitos de discriminação direta e indireta com o pacto desproporcional e a discriminação positiva, que é a base das ações afirmativas. Questões para o seu estudo, né? De autodeclaração, heteroidentificação. Eu me declaro negro, mas existe uma heteroidentificação, ou seja, alguma comissão, alguém diferente, hétero é o que é diferente, né? Alguém que vai validar a minha autodeclaração, né? Respeitado dignidade, contraditório, ampla defesa. Igualdade é um conceito relacional, né? Então existe um critério de discriminação dentro de uma lógica, dentro de um controle de proporcionalidade, né? E pegadinhas clássicas que nós temos cotas raciais mais lei Maria da Penha é igual à concepção de igualdade material, com reconhecimento de identidades específicas, ou seja, cota racial, critério é um critério, como o nome já diz, racial, exige assim que entenda que deveria ter um elemento socioeconômico também, mas aqui a gente está falando do critério racial. Maria da Penha tem a questão lá de gênero, ok? E aí a gente tem sempre um desafio para trazer aqui para você. Responda o enunciado e eu vou corrigir 3 das melhores respostas. Em até 5 linhas, comente aqui no vídeo o seguinte: a nota de corte diferenciado do Enem é constitucional para você? Fundamente pela distinção entre igualdade de oportunidade e resultado, diga se um corte menor em exame de habilitação é reserva de vaga ou rebaixamento de piso. Qual é a sua opinião sobre esse assunto? Discorre as melhores respostas, eu trago aqui um comentário para vocês. É uma forma de você se engajar aqui comigo e também ter um benefício. Claro, eu vou fazer uma espécie de mentoria gratuita aqui na sua questão, uma forma de você treinar também. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, se você chegou até aqui, curta, compartilha, manda para seus amigos, se inscreve no canal, porque assim você ajuda a gente a crescer e que a gente crescendo, a gente continua trazendo bastante conteúdo para vocês. Beleza? Valeu, galera. Um beijo para vocês. Até a próxima.